Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como foram aí as festas de final de ano, os encontros familiares? Como que vocês se saíram durante esse período? E aí, vocês sentiram a minha falta? Algumas pessoas me procuraram falando que sentiram a minha falta, vai. Pelo menos um pouquinho. Talvez não seja todo mundo, mas eu sei que tem gente que me ouve, gosta de mim, gosta da minha companhia. Então eu tô muito feliz por estar de volta e eu apresento a vocês a terceira temporada. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz de estar de volta. Tem muita gente que não gosta, né? Que eu fique falando muito aqui e tal. Então, pra quem gosta de mim, pra quem quer saber novidades do conteúdo, me acompanhe até o final dessa história, porque eu vou deixar os recadinhos pro final, tá bom? Como vocês já sabem, a gente já teve aqui a história da Kiara, do cachorrinho Fred. Falei pra vocês enviarem histórias. E aí, gente? Apareceu pra mim a história de um papagaio, bem como já diz o nome dessa história. E hoje eu estou trazendo para vocês a história da Eliane e o papagaio Caco. Quem lembra aí daquele desenho, pelo menos assim, né? Eu lembro um pouco que fala: meu amigo da escola é um macaco, caco, caco, caco. Aqui nós temos: meu amigo é um papagaio, caco, caco, caco. Bom, chega de falazada e bora começar? Bom, gente, a Eliane, ela me mandou essa história aqui, como que o papagaio Caco fez ela ter uma descoberta aí sobre o casamento dela, dentro da casa dela, e é isso. Todas as cidades colocadas aqui, bem como o nome, são anônimos, como vocês já sabem. Então, a Eliana, ela disse que ela vivia uma vida muito tranquila em São João del Rei. Ela estava casada aí há 12 anos com o Roberto. Ela tinha uma rotina simples, cuidava da casa, fazia doces caseiros para poder vender e sempre tinha a companhia do Caco, o seu papagaio. E assim, peculiaridades do Caco. O Caco, ele é praticamente membro da família ali para Eliane. E desde quando ele foi começando a fazer os barulhinhos ali de papagaio, enfim, ele foi começando a imitar e repetir aquilo que ele ouvia. Então, desde o som do celular até algumas frases típicas que ele ouvia regularmente, pode ser de novela, vídeos do YouTube, ele sempre repetia as conversas que ele escutava. E ela me disse que ele é realmente esperto. Ele sabia, assim, diferenciar também frases na tonalidade quando você tá brigando, quando você tá chorando, quando você tá triste. Então, por exemplo, se você sair de casa, quando você retorna e o Caco tá lá em casa esperando por você, ele fala frases ou entonações na vozinha dele que demonstram que ele tá triste, porque ele aprendeu a diferenciar quando tá feliz, quando tá triste, e ele utiliza isso para meio que, vamos dizer, os próprios sentimentos dele também. Então, ele demonstra isso muito bem. Bom, a Eliane ali, ela já estava ali com 12 anos de casamento, uma coisa assim, né? Vamos dizer, como ela mesma disse, um casamento meio encostado, onde você não faz coisas diferentes mais um para o outro. Você já está tão acostumado ali naquela rotina, tão acostumado naquela vida, que certas coisas vão passando, mas ela sempre procurou, né, ter um relacionamento saudável e agradável ali dentro de casa, e ela nunca teve problema. Só que em uma determinada época, ela começou a reparar que o Roberto ele estava ficando ainda mais distante, diferente.
Ele vivia no celular, ele inventava muitas desculpas para poder chegar tarde em casa e tal. Então ela já tinha começado a reparar esse comportamento, até que um dia, ela ali fazendo o jantar, o Caco, ele começou a falar algumas frases do tipo: "Oi, amor", falava um nome específico de uma mulher, falava saudade. E na hora, ela achou que ele tinha ouvido isso de alguma novela, alguma coisa da televisão. Ela é muito noveleira, ela inclusive assina, né, o streaming aí que tem as novelas passadas, que já passaram na televisão. Então, para ela, isso era um costume, principalmente ali naquele momento que ela estava fazendo os doces dela para vender. A sala dela fica assim, a cozinha fica numa direção, a sala dela fica em outra, mas a cozinha dela é feita de uma forma que na cozinha ela consegue ver a televisão. Então ela sempre coloca e ela percebe que o Caco tem essa interação com as novelas ali. E a rotina da Eliana era assim, cheia por conta dos doces que ela fazia, por conta de outros compromissos que ela tinha. Então ela vendia doces, ela fazia as compras para poder fazer os doces, porque ela recebia encomenda. Então ela vendia esses docinhos assim, mais típicos, que dava para utilizar em casamento, festas juninas. Esses doces que vêm com açúcar, sabe? Doce de coco, doce de abóbora, doce de batata. E o Roberto ali, depois de algum tempo já no trabalho dele, principalmente ali no momento que teve a pandemia, finalzinho de pandemia, que foi mais ou menos a época que essa história aconteceu, ele trabalhava alguns dias da semana de home office. E o Roberto, ele ficava assim, um pouco interessado nos momentos que ele queria saber que a Eliane ia sair de casa. Então ele queria saber que horas que ela iria na academia, porque Eliane também malhava. Ele queria saber que horas que ela ia sair para fazer compra dos doces. Ele sabia mais ou menos o tempo que ela levava para poder fazer isso. Quando ela saía para vender os doces ou fazer alguma reunião com alguma noiva. Normalmente, ela fazia ali reuniões com noivas ou com alguém que fosse realizar o evento para poder fazer a degustação dos doces. Então, normalmente, ela ia até aquele local ali combinado entre ela e o contratante, né, dos docinhos dela e tal, para poder fazer essa degustação. E ele sempre perguntava, assim, mais ou menos quanto tempo que ele achava que ela ia demorar para saber, né, quando ele ia receber ela em casa. E essas perguntas, elas foram ficando cada vez mais frequentes. Só que as coisas foram começando a ficar mais estranhas quando o Caco, ficando ali com ela, como eles normalmente faziam, começava a falar frases que não estavam muito bem ali no dia a dia dela. Então, o Caco, ele chegou a repetir frases do tipo: "Ai, Roberto, para! Ai, eu não vou apagar meu cigarro, não." Ou com entonação assim mais grave, falando: "Apague esse cigarro, senão vai ficar com cheiro." E assim, a Eliane e o Roberto, nenhum dos dois fumavam, né? E essa não era uma frase muito comum de ser ouvida nas novelas que ela estava vendo. Então ela passou a prestar mais atenção ainda nas novelas, nas coisas que ela ouvia, inclusive podcasts que ela já começou desde aí a ouvir também, para ver se falava algo a respeito disso. Mas ela foi pegando uma coisa ali, outra aqui. Teve um dia que o Caco, ele repetiu uma frase do tipo: "Ai, não gosto desse bicho. Que papagaio nojento. Tira ele de perto de mim, Roberto." Então, o Caco, ele estava repetindo umas frases como se algo tivesse sido dito para ele mesmo, sabe? E assim, numa entonação muito diferente. Parecia que o Caco realmente queria que ela soubesse de alguma coisa que estava acontecendo ali. E na casa dela, o Caco sempre foi de ficar livre, tá, gente? Isso é uma coisa que ela pediu para eu enfatizar. Ela nunca cortou as asinhas do Caco. Na casa dela tem quintal, tem tudo. Ele voa, mas ele sempre volta.
ele fica livre na casa. A única coisa que ele tem lá da gaiolinha, que inclusive ela me mostrou fotinho e tudo mais, é que ela tem uma gaiolinha toda enfeitada, bonitinha pro Caco ali, mas que fica com toda escancarada. Ela não tem nem a portinha, ela arrancou a portinha e fica toda aberta. Então ele tem acesso à casa e tal. E essa gaiolinha é pro momento que ele vai dormir. E normalmente quando ele vai dormir, é colocado ali, ele entra dentro da gaiolinha dele e a Eliane coloca como se fosse um edredom por cima para ficar escuro. Porque, segundo ela, o Caco também reclama se tem alguma iluminação ou barulho um pouco maior. Então, ela coloca isso por cima para incomodá-lo menos. Então, é isso, né? Chega de dia, ela tira o edredom ali, ele sai normalmente, ele fica livre normalmente. Só que o comportamento do Caco começou a ficar diferente também. Ele começou a ficar mais retraidinho, a querer ficar em momentos que o sol estava bonito para ele ir lá fora. Ele começou a querer ficar mais tempo dentro da gaiola. Ela começou a suspeitar que ele estava doente, alguma coisa assim, para levar ele em veterinário. Mas alguma coisa não estava se encaixando. Tinha alguma coisa estranha que estava acontecendo ali. Até que chegou um dia que o Caco repetiu a seguinte frase: Eu vou separar, eu já falei, eu vou separar dela. E aí, a Eliane, ela foi ficando meio assim, meio perturbada com isso tudo, e ao mesmo tempo ela queria validar o que ela estava sentindo. Então ela ligou para uma amiga, a Lúcia, para elas conversarem a respeito disso, e ela contou todas as desconfianças, como que o marido estava. Ele perguntava sobre as horas que ela iria sair, quando que ela ia voltar, a questão do home office. Então, isso foi ganhando um pouco mais de força, porque a Lúcia deu essa força para ela e falou: olha, por enquanto não fala nada, vamos só ver o que está acontecendo, averigua a suspeita que você está tendo aí, tenta investigar um pouquinho melhor, mas pelo que você está me falando aí, tem caroço nesse angu. Então, a Eliane resolveu não falar nada por enquanto, continuar aí investigando tudo que estava acontecendo, até que um dia ela estava ali em casa, limpando as coisas do quarto, e ao mover a cama, ela encontrou um batom e uma calcinha, sabe assim, a cama era encostada na parede. Então, assim, no cantinho do colchão, tava a calcinha e o batom. E quando ela arredou ali a cama, né? Arredou é bem coisa de mineiro. Quando ela moveu a cama para limpar e tal, tava ali a calcinha e o batom que haviam caído. E aquela calcinha e aquele batom não eram dela. E aí ela caiu em si que o Roberto realmente estava traindo ela. Então ela respirou fundo. Neste dia foi um dia que ele estava trabalhando presencialmente. E ela deixou ele chegar em casa e tal. Quando ele foi tomar banho e ele saiu do banho, ela disse para ele: Roberto, você quer me contar alguma coisa antes que eu te questione ou eu descubra através de outra pessoa? Ele ficou meio que apavorado e ele, na mesma hora, ele acabou confessando e chorando que era apenas um lance, que ele não tinha a intenção de magoar, mas que acabou acontecendo. E ali a Eliane segurou firme, né? Ela sentiu aquele baque, né, no primeiro momento que ele confessou, mas ela segurou firme e continuou questionando as coisas e ele assumiu que era uma colega de trabalho. Então, foi tudo desmoronado ali, toda aquela percepção que ela tinha do casamento dela meio que mudou ali na mesma hora. E no mesmo dia, ela brigou com ele, arremessou coisas nele e já pegou uma mala, entregou para ele fazer a própria mala dele e falou para ele ir para casa da mãe. Ele saiu de casa
ela fez questão de mandar uma mensagem para a sogra explicando tudo o que estava acontecendo. A sogra achou um absurdo também o que ele fez, mas assim, é mãe, né? Então ela recebeu ele em casa. A Eliane e o Roberto, eles se divorciaram, né? A partir daquele dia, no outro dia mesmo, ela já chamou o chaveiro, trocou as chaves e tal. Eles não têm filhos, então eles divorciaram sem muitos conflitos, dividiram os bens certinho. Ela ficou com a casa, ele ficou com o carro e eles tinham um terreno. Eles venderam esse terreno e ficou acordado como? Ela compraria, né, parcialmente a casa dele e com esse dinheiro do terreno ela fez isso e parcelou um restante para ele, ficou em acordo isso, a cláusula lá com o advogado, enfim, onde ela pagaria um valor para ele mensalmente. Ele não reclamou, concordou, e parte do valor do terreno também ela investiu na marca dela de doces caseiros que ela faz e tal, aprimorou, cresceu mais. Agora ela atende também cidades vizinhas da dela. Ela tá muito bem, o negócio prosperou bastante. E o Roberto ainda mora na casa da mãe dele, mas parece que a relação com o amante não foi pra frente. Segundo a Eliana, parecia que a amante ela estava mais interessada em bens materiais e na casa, porque a Eliane fala que a casa onde ela mora é uma casa muito boa, né? Então, parecia que a amante estava interessada ali em outros bens e tal. Mas quando a casa ficou para a Eliane, parecia que a amante meio que deu essa afastada. A Eliane acredita que a calcinha e o batom foram colocados lá propositalmente, de uma forma onde o Roberto não fosse ver ali na hora, mas que ela sabia que no momento que a Eliane fosse mexer na casa, ela ia achar. Então, a Eliane, ela tem essa suspeita muito forte na cabeça dela, ela acha que foi por querer sim que essa calcinha e esse batom estavam lá. E assim, muito específico também, né? Um batom ali para aquele momento, era um batom vermelho, de um tom e de uma marca que a Eliane não usava. E aí, alguns detalhes que a Eliane me passou também. Ela percebeu que eu perguntei para ela se quando ela chegava em casa, ela nunca tinha percebido aí algum cheiro de cigarro, porque a gente sabe que esse cheiro de cigarro é forte. E o Caco, lá no início, já tinha deixado aí uma suspeita que essa tal de amante fumava, né? Ela disse que sempre que ela chegava em casa, tava com um cheiro de bom ar, né? No ar, assim. E ela sempre pensava que era porque o marido poderia ter utilizado o banheiro. Ela deixava um bom ar no banheiro justamente para isso. Ou, geralmente, ela chegava, ele tinha ali tomado um banho, passado um desodorante. Então, tava aquele cheiro ali no ar, mas ela nunca desconfiava, as janelas também abertas, então ela nunca teve a percepção de nada desse tipo. A Eliane também, logo ali nos primeiros momentos, né, nas primeiras semanas, ela fez questão de trocar a cama, porque como ela achou as coisas da moça lá na cama dela, a suspeita dela é que eles estavam ficando no quarto dela, ali na cama dela, então ela trocou a cama, ela não quis ficar naquela mesma cama, o que eu acho certo, né? Ela também disse que nunca tinha encontrado nenhuma bituca de cigarro ou nada do tipo cinzas, nem nada do tipo em casa, então provavelmente ali o Roberto guardava essas evidências muito bem. Já teve vezes de quando ela chegava em casa depois dessas vendas, ou quando ela chegava da academia, o Roberto ele ter ali tomado um banho e os lixos da casa estarem separados. Então ela acredita que talvez a bituca ou qualquer tipo de bagunça que eles tivessem feito estava ali naquele lixo. Então ele sempre recolhia o lixo. Era uma coisa do cotidiano deles e que ela não prestava atenção. E assim, gente, ninguém vai ficar olhando lixo depois que ele já tá lá guardado. Ela não ia ficar revirando nada. Então, pra ela era normal, né? Um adulto ali que mora numa casa que auxiliava ela em algumas coisas ali dentro de casa. Então, ela achava isso normal até então. Uma coisa que não é a evidência total dessa história, mas que a Eliane me contou,
é que depois que tudo aconteceu, ela tinha ali acesso a algumas informações da empresa onde o marido trabalhava. Então, ela criou um e-mail anônimo e enviou um e-mail para o RH da empresa falando sobre o Roberto, a amante dele, mandou ali alguns prints, algumas provas de algumas coisas. E depois de um tempo, a moça em questão foi demitida, mas Roberto permaneceu na empresa e, inclusive, ele foi promovido depois disso. Então, assim, o cara estava na empresa há um tempo a mais, parece que essa moça estava há um tempo a menos. Eles preferiram demitir a moça e aí aumentar o cargo do Roberto. Como a gente vê em muitos outros casos também, né, gente? A Eliane hoje mora com o Caco ali dentro de casa e ela é muito feliz e realizada, tanto na vida profissional quanto na vida dela, e o fato de ter o Caco em sua vida, ele desempenhou aí um papel fundamental para abrir os olhos dela neste momento, né? E aí, assim, ela disse que já levou alguns peguetes ali, alguns caras que ela estava ficando há mais tempo, ela levou para casa dela. E o Caco não é de gostar de qualquer pessoa, então ele é como um cachorro. Se ele estiver no chão ou em qualquer outro lugar e chega uma pessoa que ele não conhece, ele avança mesmo e vem beliscar e é uma confusão. Ela não sente vontade de estabelecer uma relação séria com ninguém, ela tá bem sozinha. E ela tá muito aliviada de ter descoberto a verdade. Hoje ela tá mais focada, né, em outras coisas, em outras partes da vida dela e aproveitando aí a companhia do Caco. Ela disse pra mim que tá tentando fazer o Caco se acostumar com a minha voz no podcast pra ele repetir as frases que eu sempre repito. Como, oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ou um beijo, que eu sempre falo no final. E diz ela que se ele falar, ela vai me mandar o trecho e o áudio dele falando e eu vou postar aqui no podcast pra vocês. Gente, é essa a história, né? Apesar da gente estar rindo aqui agora, é uma situação chata, né, gente? O cara foi lá, envolveu com uma mulher de trabalho, levou pra dentro de casa, então muito chato isso. Apesar de tudo, foi graças ao Caco que iniciou aí as investigações, né? A primeiro momento, claro, aconteceu a questão da calcinha, do batom, ela ia saber um pouco depois e tal, mas teve essa questão do Caco que iniciou um pouco antes, né? Então ela já tinha pegado ali uma desconfiança antes. E vocês? O que vocês fariam no lugar da Eliane? O que vocês fariam de diferente? Teriam feito? Vocês teriam mandado e-mail para RH também? Só terminaria? Deixe para mim nos comentários dessa história, tá? E envie sua história também para boracomeçarpodcast@gmail.com. Me fala se você curtiu a história do Caco, se você tem uma história engraçada com algum outro animal aí da sua família, ou se você quer me contar uma história independente aí do assunto, pode enviar a história para mim. E a partir de agora eu vou trazer alguns recadinhos, então a história ficou aqui e agora a gente fala um pouquinho e conversa um pouco mais com quem quer me ouvir. Bom, gente, começamos aí com tudo a nossa terceira temporada. E a partir de agora, eu quero manter uma frequência mais válida aqui para vocês, ok? Então, nós vamos ter histórias aqui nas plataformas gratuitas entre 2 a 3 vezes na semana, tá? Eu não consigo garantir ainda um dia certo da semana, mas eu quero me estabelecer direitinho para conseguir fazer isso para vocês num dia certinho. E nas plataformas, de forma exclusiva e inédita, já tá rolando história. Então, teve gente que me mandou mensagem falando que eu tô sumida, que tá com saudade. Mas, gente, eu postei história lá na plataforma Orelo e Apoia-se, tá? Inclusive, se alguém for assinar, eu acredito que a preferência maior seria do Apoia-se, por quê? O Orelo, ele tá parecendo aí que tá com um pouco de instabilidade, para ver histórias mais antigas tá um pouco mais complicado.
Então, eu mesma falo para vocês, dê preferência para o Apoia-se, tem aplicativo também. Se quiserem conversar um pouco mais a respeito e trocar ideia com quem tem aí no Apoia-se ou no Aurelo, entrem no grupo para conversar um pouquinho melhor, tá? Porque já tem história disponibilizada lá para quem quiser. E lá as histórias não tem edição, não tem falação, é mais direto ao ponto. Então, para quem gosta também, é excelente. Eu também preciso receber as histórias de vocês. Como eu já tinha falado antes, nós precisamos de mais histórias. Então, eu conto com vocês para trazer essas novas histórias. Uma das coisas que eu quero falar aqui também, pessoal, é que tem gente que tá me escrevendo história, tá me mandando, seja lá no Telegram, seja no e-mail, que eu respondo para poder perguntar mais detalhes, ou para poder enviar o documento para assinatura, porque existe um documento que precisa ser assinado para garantir o anonimato e garantir que eu posso usar a sua história aqui no podcast, né? Que você está me permitindo utilizar a sua história para poder editar, para poder compartilhar, que as pessoas vão comentar. Então, eu preciso desse documento assinado para eu realmente conseguir fazer o roteiro e colocar aqui, e as pessoas não têm me retornado. Então, tenho aí uma fila que eu já estou fazendo, inclusive quem me mandou no Telegram, é só esperar um pouquinho que eu já vou responder para poder pegar mais detalhes para gravar a história, tá? Então, me respondam, fiquem atentos aos seus e-mails, quem tiver me enviado história por e-mail. Quem tiver no Telegram, fiquem atentos ao Telegram. Tem gente que não tem tanto costume de usar o Telegram, então usa o Telegram e a última vez que ele visualizou foi há 1 mês atrás. Então, fiquem atentos a isso para a gente conseguir trazer sua história aqui, beleza? Outra coisa também, o que vocês acham de a gente fazer um grupo no WhatsApp? Porque o grupo do Telegram, eu vejo que as pessoas, elas têm um pouco assim de cisma, porque o Telegram não é tão bem utilizado socialmente como muita pessoa tem costume. Então, eu quero saber, eu já coloquei lá no Instagram e eu quero saber para vocês, eu vou deixar uma enquete aqui na história, o que vocês preferem? Se a gente cria um grupo no WhatsApp, se a ideia é legal, pra gente interagir um pouco melhor no WhatsApp também. Eu vou criar com um número profissional que vai ser só para isso. E é isso, gente. Para todo mundo que tá chegando recente aqui no podcast, sejam muito bem-vindos aqui ao Bora Começar Podcast. Espero que vocês gostem, permaneçam. E se vocês gostarem, vá lá no Apoia-se conferir as histórias sem edições e interrupções para você. Tem projeto novo chegando, Bora Conversar, tá vindo aí, onde eu vou trazer convidados de podcasts que não sejam tão conhecidos e também pessoas comuns, inclusive você que tá me ouvindo, pode aparecer no Bora Conversar Podcast. Se você tem interesse em participar do Bora Conversar, envie um e-mail para o boracomeçarpodcast@gmail.com. Por enquanto eu vou manter esse mesmo e-mail e me fala o seu interesse também sobre os principais assuntos que você quer abordar. Eu quero trazer vários temas no Bora Conversar e a ideia do Bora Conversar é um podcast do povo para o povo. Então vai ser uma coisa aí de povão mesmo, uma conversa onde vai ter partes de entrevista, parte de indicação, conversas do cotidiano com pessoas que não necessariamente são artistas, que a gente sempre vê sendo trazidas aí em grandes podcasts. Aqui vai ser um podcast do povão mesmo, onde a gente se entende e não tem nada aí de vida maravilhosa com coisas que a gente não vive, né? Coisas irreais de só pessoas muito ricas. Então, vamos ser para nós mesmo. Então, se você tem interesse de participar também, mande um e-mail e fala para mim seus principais interesses aí pra gente bater um papo. Eu quero falar sobre OVNI, sobre mediunidade, espiritualidade, sobre sexualidade, falar sobre tudo, gente. Então, manda aí pra mim que quem sabe a gente já marca e grava um episódio. E se você quer ver eu gravando com alguém que você conhece, é só mandar e encher o saco dessa pessoa também pra gente poder gravar. E a Silvia, vocês sabem, em breve vai estar aqui. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo! Feliz 2025! Ê!
Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!